pessoal? Então, nessa segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da roda da vida que a gente faz sempre nessa segunda parte, eu trouxe aqui hoje um pequenino texto que foi postado no grupo do SEB, um texto do Lama Santa que eu achei muito bonito e cujo título é A Importância da Sangha. Sangha, em sânscrito, significa comunidade religiosa. Então, no budismo, eles têm 3 coisas que eles consideram muito valiosas e que eles chamam das 3 joias, que são o mestre, né, o professor, o instrutor, mestre, os ensinamentos, segunda joia, e em terceiro a comunidade religiosa, que é chamada de Sangha. São as 3 joias a partir das quais a gente vai conseguir caminhar com mais segurança, avançar no caminho espiritual e atingir a perfeição espiritual, ou iluminação, certo? Então, nesse texto específico, eu achei muito bonito porque o Lama vai falar sobre a importância justamente dessa comunidade religiosa. E por que eu achei importante trazer esse texto para a gente aqui hoje? Porque nós aqui, quando a gente se reúne nos sábados, nós estamos dentro dessa concepção de Sangha. Porque o que é a Sangha? A Sangha não é um conjunto, né, a comunidade religiosa não é um conjunto de seres perfeitos. Não, é um conjunto justamente de seres imperfeitos, mas que já se sentem incomodados com suas próprias imperfeições e que estão ou já num caminho espiritual ou em busca de um caminho para superar essas próprias imperfeições e obscuridades mentais, né? Então, o que o Lama fala aqui a respeito disso ele começa da seguinte forma: a importância da comunidade religiosa é muito profunda. A gente, quando faz práticas e se sente irmanado, a gente se alegra com o movimento que os outros estão fazendo. A gente se anima com o sentimento de estabilidade. Então aqui ele já destaca 2 coisas que diferencia essa energia das pessoas quando elas se reúnem com esse objetivo de elevação espiritual, diferencia de quando elas se reúnem com os outros objetivos que a gente poderia chamar os objetivos mundanos, né? Por quê? São 2 coisas. Primeiro, a alegria que brota já brota de um sentimento de alegria em relação ao movimento que as outras pessoas estão fazendo também. Não é só a você não é só nós mesmos, né? A gente se sente alegre em explicar um ensinamento, em tirar uma dúvida, em aprofundar um ensinamento, né? Ou às vezes até, quando é o caso, em praticar e meditar juntos, né? E uma outra coisa importante também é que quando a gente está reunido assim, em Sangha, como eles dizem, ou com esses objetivos, né? As nossas mentes, elas entram num outro modo de vibração. Isso é tranquilo, a gente sente isso quando se senta aqui, né? A gente chega, né, para aqui para fazer o Evangelho no Lar e a gente chega com um certo nível de agitação, as nossas preocupações estão em outras coisas, né? A nossa fala está direcionada para outros pontos, é fácil de observar, né? Mas quando a gente senta aqui, a gente percebe que a nossa mente ela muda o foco, é como se ela mudasse de canal, né? Ela entra numa outra sintonia. E isso por si só já é um exercício. E como a gente se senta junto, as nossas forças nesse momento, elas se unem e cada um de nós é ajudado pela energia do conjunto, do grupo. Daí a importância desses momentos, né? A gente não só purifica o nosso ambiente, né? Porque o Evangelho é no lar, então o próprio lar, né, se beneficia, né, dessas emanações, dessas visitas do plano elevado que a gente atrai por força da nossa determinação de estudar, né, dedicar esse horário ao estudo, né? E por isso é que ele vai falar também aqui, o Lama, que a gente também se anima com a estabilidade que isso gera. A gente faz esse exercício, se senta aqui, se sente mais estável, se sente mais em paz, né? Sente uma energia positiva e isso vai motivando a gente a ampliar a prática, né? Porque a gente fala, bom, isso dá um resultado, né? Então isso é uma coisa que mostra por que os budistas chamam a comunidade religiosa de uma joia também, né? Porque você precisa do mestre, claro, né? Tem que ter o exemplo, né? Em nosso caso aqui, Jesus está ali norteando os nossos passos, né? E inclusive a respeito dessa importância da Sangha, eu estou lembrando aqui, Jesus fala no Evangelho também, porque vocês devem conhecer a passagem, que é bastante difundida, que ele diz assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei.
E ele não está querendo dizer que ele pessoalmente vai estar, mas essa energia de compaixão, de amorosidade, de misericórdia, de perdão, de tolerância, ela vai estar ali, porque nós vamos atraí-la pela nossa própria determinação de estudar o Evangelho, né? De dedicar uma hora ao Evangelho. Porque quando a gente faz isso, nós estamos aqui fazendo um grande exercício, pode não parecer muito, né? E realmente com o tempo... E quando eu falo com o tempo, nessa encarnação e encarnação posteriores, nós vamos ter que ampliar isso para dar passos mais largos. Mas é um grande exercício porque todos nós sabemos, não é fácil, né? A gente chegar até aqui, né? Ou estar na casa e sair daquelas coisas que são o nosso dia a dia e sentar aqui. A nossa mente, ela nos puxa, né? Então isso é um grande exercício, né? Isso é como uma musculação espiritual, onde nosso espírito vai se tornando mais forte, vai se tornando mais firme, para, como diz Paulo, combater o bom combate. Né? Qual é o bom combate? Combate as nossas imperfeições, né? E aí o Lama continua dizendo assim, quando a nossa visão vai aprofundando, a gente vê que a comunidade religiosa é uma manifestação do próprio Buda, porque eles praticam junto conosco, a gente começa a se ajudar. Por que ele diz que quando a gente se reúne assim é uma manifestação do próprio Buda? Porque Jesus, é como eu falei, como Jesus disse também, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ou seja, é como se fosse o próprio Jesus. Por quê? Porque o espírito dele está presente aqui. O espírito no sentido, não da personalidade espiritual dele, mas o espírito no sentido do pensamento e do sentimento de misericórdia, de tolerância e de amor que ele deixou para nós. Né? Nós estamos aqui acessando espaços da nossa mente que são espaços sublimes, né? E como estamos em grupo, é como se um apoiasse o outro, né? E a gente sente isso, né? Porque às vezes a gente sozinho, se a gente tivesse determinado a fazer isso sozinho, todo sábado eu vou me sentar e estudar o Evangelho, talvez tivesse alguns sábados que a gente não fizesse, mas a gente tem como que um compromisso, né? E não é só um compromisso, a gente sente que aquele ambiente, quando a gente se reúne, há esse apoio mútuo, né, que nos ajuda a sustentar por pelo menos uma hora um padrão mais elevado de vibração e de pensamento, né? E o Lama continua, surge uma rede que é a comunidade religiosa. Sempre alguém nos ajuda a nos reequilibrar. Sempre tem alguém que pode nos ajudar, que nos apoia no caminho e com aquilo que nós precisamos para andar. A gente olha o aspecto sutil disto. Por que as pessoas se ajudam uns aos outros? Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, quando essa ideia de comunidade religiosa vai tomando corpo e vai crescendo, né, as pessoas tendem a despertar o melhor de si, né, de dentro de si. Por quê? Porque o ambiente influi muito, né? Então, com isso, a gente vai despertando o melhor de nós mesmos, dentro de nós mesmos, e vamos nos ajudando, vamos tendo, esses impulsos brotam naturalmente, porque essa é a nossa natureza divina. O nosso estado natural, uma coisa que o budismo enfatiza muito, é que o nosso estado natural é esse. O que hoje é normal, ou seja, comum, não é o natural. Esse é o grande problema. Por isso há muitas aflições, por isso há muito sofrimento, por isso há muita corrupção, roubo, mentira, morte, homicídio, porque nós estamos vivendo fora do nosso estado natural. Nosso estado natural ele é compassivo, ele é lúcido, né? Nós estamos afastados da nossa natureza, porque a nossa natureza é divina. Né? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, é isso que o Lama está enfatizando aqui. Né? Essa formação de um grupo com essa... eles chamam no budismo também, eu acho uma expressão muito bonita, intenção iluminada. Né? No budismo tibetano, eles vão chamar intenção iluminada de Guru Rinpoche, que é o fundador do budismo tibetano. Né? O ser que fundou o budismo tibetano. Né? Então, o que é a intenção iluminada de Guru Rinpoche? Guru Rinpoche era assim, ele ia nos lugares mais infernais, onde tivesse mais sofrimento. Eram esses os lugares que ele mais ia, porque era ali que ele queria resgatar os seres. Né? Então, quando a gente se reúne com esse espírito, essa intenção vai brotando em nós também, né? de aliviar o nosso próprio sofrimento, para poder, em nos estabilizando, trazer benefício aos outros seres. Porque também um ser instável e obscurecido não pode ajudar. Não tem como ajudar. Né? Você tem que ter lucidez para ajudar. Né? E aí o Lama continua dizendo assim, isso é uma grande riqueza. Isso é uma grande riqueza. É a própria compaixão do Buda.
Quando a gente vai ampliando isso, a gente entende que todos os seres que nos ajudam de algum modo são a comunidade religiosa. Ou seja, a comunidade religiosa vai além dos limites físicos. Aí foi uma coisa que a Vera até perguntou um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a comunidade religiosa, embora você estivesse falando mais em sentido de família, né? Mas a comunidade religiosa também são esses seres invisíveis que estão aqui, né? Quando a gente vai se fortalecendo na fé e na prática espiritual, a nossa conexão com eles fica mais forte, né? Então, a gente vai criando uma comunidade também no plano invisível, de acordo com as nossas ações. Por isso que o Espiritismo diz, o karma, ele é, vamos dizer assim, inexorável, mas ele não determina as nossas situações. A cada ação nossa, a gente pode melhorar o karma ou piorar o karma, né? A gente pode construir positividades, né, ou negatividades, né? Na reunião em sangha, ou seja, em comunidade religiosa, a gente cria muita positividade kármica, porque a gente cria uma sangha, uma comunidade que vai além do plano físico, não somos só nós aqui. Tem outros seres se beneficiando disso. Possivelmente até seres que virão a fazer parte da família daqui a alguns anos. Virão a nascer como nossos netos ou qualquer outra coisa, né? Neto no meu caso, porque né? Aqui na mesa, aí pode ser filhos também, se for considerar Mateus e Marisol, né? A maioria, o resto é neto mesmo. Mas enfim. Bisneto. Bisneto, e aí vai, né? Se a vida for suficientemente longa, né? Vamos rezar para que seja, né? Mas enfim, então é isso, certo, pessoal? Essa comunidade, ela vai muito além, né? Nós estamos criando um impulso kármico positivo também para o futuro, né? Nós estamos purificando o passado, enriquecendo o presente e criando também um futuro melhor para nós e para os que virão depois de nós, né? E aí o Lama continua dizendo o seguinte, então a noção de sangha se amplia, né, para entender que são todos os seres que nos permitem viver e com os quais estamos envolvidos. Aqui aborda aquele ponto que a Vera tocou, né, os seres que nos permitem viver. Nossos antepassados estão nessa lista, né, dos seres que nos permitiram estarmos aqui hoje, usufruindo de um corpo físico e podendo aprender lições espirituais, né, que a gente precisa como ser encarnado. Você leu aí? Então a noção de sangha se amplia para entender que são todos os seres que nos permitem viver e com os quais estamos envolvidos, né? Porque nós estamos envolvidos, mas não é só com a nossa parentela, né? No nosso dia a dia nós estamos envolvidos com uma série de outras situações sociais, né? Então o exercício ele é na família e extra-família também, né? Temos a biosfera inteira, ou seja, todo o meio ambiente, nós devíamos ser gratos a eles também, porque se não tivesse água, não tivesse animais, não tivesse plantas, não tivesse sol, nós também não estaríamos aqui, né? Então todos eles sustentam a nossa existência. Então olha, por isso que eu trouxe esse texto. É um texto simples, mas de grande profundidade, porque o Lama amplia a noção de comunidade religiosa para a biosfera toda. Todos são nossos, são praticantes conosco mesmo, até aqueles que nos fazem mal, porque aí o Dalai Lama vai dizer assim, esses são os melhores mestres, esses são os melhores, esses são da sangha também, são da comunidade religiosa. A comunidade religiosa não tem limite, né? A biosfera inteira se torna um envoltório, um templo luminoso de sonho, uma enorme diversidade de inteligências que se entrelaçam e sustentam a nossa possibilidade de praticar. E quando ele fala inteligências, ele está se referindo a tudo, viu, pessoal? Inclusive aos vermes, inclusive as bactérias, porque a nossa flora intestinal, por exemplo, são bactérias que se não tivessem aqui, nós não tínhamos vida, né? Tem uma oração muito bonita, vou ver se eu encontro lá em casa, feita pelo próprio Lama, para a pessoa fazer antes de fazer as refeições, né? Ter uma boa conexão. E aí ele diz assim, a comunidade religiosa, aí ele amplia para o máximo, é o universo onde nós nos movimentamos e andamos na direção da libertação do sofrimento. Todo o universo está aí nos servindo, todo ele, todo, por quê? Senão nós não estaríamos tendo a nossa vida aqui e nem fora dessa esfera, né? Nós só temos porque existe um universo que se movimenta, que gera energia, que gera espaços, que gera esferas invisíveis, visíveis, densas, sutis e secretas, né? E aí o Lama vai dizer assim, fico aqui olhando como tudo acontece e vejo a rede, a comunidade religiosa. Cada ponto da rede é luminoso, lúcido, capaz de criar e gerar seu próprio movimento. Isso aqui é muito interessante, ele estava falando lá no SEB, né? E no caso a sangha do SEB, a comunidade religiosa do SEB hoje, ela já está espalhada por
por quase todo o país, né? E o que ele vai dizer aqui na frente, olha só, isso é o dinamismo da doutrina no nosso tempo. Se dependêssemos de uma única pessoa e de uma estrutura de obediência e hierarquia, isso não funcionaria. Porque é interessante, o Lama criou esses SEBs todos no Brasil inteiro, mas ele não precisa ficar fiscalizando, né? Ele dá os ensinamentos, as pessoas avançam no caminho e elas sabem o que fazer. Os problemas surgem, quando o problema é muito grave, eles mandam um e-mail para o Lama e perguntam. E aí ele responde. Mas ele não precisa ficar cuidando de tudo, né? Por quê? Porque ele procura atuar no interior das pessoas, de tornar as mentes lúcidas. Se as mentes ficam lúcidas, elas sabem resolver os problemas que surgem, né? Então tem lá, por exemplo, o SEB Dharma, tem em Recife, tem o outro em Viamão, tem o outro em Brasília, tem em Santa Catarina, tem vários lugares, tem mais de 40 hoje, né? E a coisa só cresce, mas cresce pelo próprio trabalho das pessoas que estão engajadas em criar e ampliar esse ambiente onde uma comunidade religiosa voltada para a compaixão, né, para o amor e para o cultivo da lucidez e da meditação possa cada vez se estender mais, se ampliar mais, né? Ele até fala uma palavra muito bonita, ele diz: o SEB é uma escola aberta de alunos livres, né? Às vezes as pessoas, eu posso sair, às vezes precisa sair mais cedo, a hora que você quiser, sem problema. A não ser quando é uma prática assim, de meditação, uma coisa que não pode incomodar os outros, né? Mas eu acho isso muito bonito, né? Ou seja, não há limites para a comunidade religiosa, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: a resposta é a conexão nos níveis sutil e secreto, que terminam por inspirar as várias iniciativas individuais e coletivas no nível grosseiro. A proximidade maior ou menor produz os desafios que potencializam nossa própria prática individual, né? Então, pegando aqui o nosso exemplo, né? A gente há muitos anos faz o Evangelho no Lar, né? Hoje a gente tem o nosso grupo, né, de WhatsApp também, e você repara que o grupo ele tem um outro foco, né? Ali a gente a gente não precisa ficar dizendo para as pessoas: olha, isso aqui não vamos postar, né? Este não é da natureza desse grupo. Porque cada mente ela vai caminhando, né? Vai compreendendo a mensagem do Evangelho e entendendo o que é apropriado e o que não é, né? Então é um movimento muito livre e colaborativo, né? Porque aí a Vera posta alguma coisa, que eu me lembro que ela já postou, a Bela, todo mundo já postou alguma coisa, né? E aquilo é útil para todos nós. Essa é a força da Sangha, né? E hoje, como nós temos esses meios virtuais, né? A gente não fica limitado só ao sábado, por exemplo, né? Tem os vídeos que a gente está gravando, né? Eu mesmo revejo muitos dos nossos próprios vídeos e é muito, muito útil, né? Às vezes eu tenho um tempinho, ligo a televisão e vejo vídeos do nosso Evangelho no Lar, né? E aquilo me traz à mente de novo coisas que às vezes no dia a dia a gente vai se desconectando de novo. Então esse é o exercício, né? Conecta, desconecta, conecta, desconecta, né? E o Lama conclui dizendo: eu acho que a coisa mais relevante que eu pude viver nesse tempo é justamente a grande Sangha, ou seja, a grande comunidade religiosa. Ele pessoalmente está dizendo isso, que a coisa que ele mais pôde mais relevante que ele pôde viver foi justamente conviver com essa comunidade religiosa. A felicidade de ter podido receber ensinamentos, de ter podido seguir e praticar com vocês. Então, eu agradeço a cada um, às sangas dos vários lugares, pelo companheirismo e a proximidade do caminho. Obrigado. Então, vocês vejam, o mentor de tudo, né? Aquele que move, né, que mantém isso, né, de uma certa forma vivo, que criou, né, que idealizou, que se ordenou, né, que abandonou atividades mundanas para cuidar só disso, está agradecendo a Sangha por poder praticar junto com ela. Então é isso, a figura dos mestres é muito interessante, né? Você vê que não... Humildade. Não tem, né? Eles se libertam do ego, entendeu? Eu sou uma santa, né? Aqui, ó, tá vendo? Sou o mentor do céu. Não tem isso. Né? Muito pelo contrário, ele quer que cada um se torne seu próprio mestre, né? Porque todos nós somos nossos próprios mestres, a gente só ainda não descobriu isso. Então eu acho muito comovente, né, que ele no final agradeça esse companheirismo e proximidade. Por quê? Porque é uma oportunidade dele praticar também, praticar a compaixão, a generosidade. As pessoas, ele também não seria. Exatamente, não tem comunidade religiosa sem mestre, não tem mestre sem comunidade religiosa.
É assim que é. E ele também agradece aqui por ter recebido os ensinamentos, porque ele foi discípulo de Shagdu Rinpoche. E antes de Shagdu Rinpoche, ele foi discípulo de um mestre Zen, que eu não estou me lembrando o nome aqui. Então, é aquela coisa da gratidão àqueles que vieram antes também e aos que estão vindo depois, por me permitirem agora eu repartir isso, né, com os demais, né? Então, isso é o que também no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão chamar de a verdadeira caridade, né? Mais do que dar bens materiais, é trazer luz para o mundo, né? Nem ainda, da maneira como você puder, ainda que seja uma pequena vela, mas trazer luz para o mundo é a nossa principal função.